Os últimos 10 capítulos de Jujutsu Kaisen foram totalmente transformadores em todos os sentidos. De Sukuna tomando o corpo do Megumi para a luta entre os dois maiores feiticeiros de todos os tempos. Numa parcela tão minúscula de tempo, já nos encontramos na reta final da obra. Só que mesmo estando nela, uma dúvida ainda percorre a cabeça de muita gente. Quem é o bendito vilão final? Hoje eu tô aqui para discutir sobre o Gojo ser ele de forma direta ou indireta. Caso tu seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, eu agradeço. Olha só por onde estamos falando de Jujutsu Kaisen, né, véi? Eu tava com um sentimento de fazer um teste e por isso hoje estamos aqui inaugurando a obra nesse canal pra falar dessa teoria que, por mais que seja uma das mais populares, eu pelo menos nunca vi ninguém falando sobre aqui no Brasil. Que todo mundo entende que estamos nessa reta final da obra, isso é certo. Cada dia que se passa, mais fãs pelo mundo todo ficam assustados com a velocidade do Gegeki Utami em querer concluir ela logo. E isso vem gerando cada vez mais decepções e discussões. Tendo entrado agora de forma confirmativa na luta entre os mais fortes, sem sombra de dúvidas, há coisas que todos nós precisamos ver acontecendo para que a história tenha um encerramento digno. E uma delas é a definição de quem é realmente o vilão final. Esse é um ponto interessante trazido desde o início, que era de como as coisas realmente se desenvolveriam. E eu me lembro de sempre ficar pensando qual seria o final ideal, sabe? Já que Jujutsu nunca mostrou ser aquele tipo de obra que nós vemos comumente no shonen, tipo, eu quero ser o rei pirata, aí o cara se torna o rei pirata, acaba a obra. Eu quero ser o Hokage, o cara se torna o Hokage, acaba a obra. Não era assim, e nunca, pelo menos até agora, foi. Nós iríamos então ver o Gojo e o Sukuna pro final, o Gojo seria deixado de lado, aí o Itadori ia ter desenvolvimento. No final das contas, o jogo do abate veio pra somar nesses dois pontos, como em demasiados demais. Se fosse pra mim escolher qual definitivamente foi o motivo principal pra existência dessa saga, além de desenvolver os alunos, eu diria que é o Kenjaku. Ele foi transformado num dos melhores vilões que eu já vi na história dos mangás, e hoje eu quero contribuir mais ainda, porque se essa teoria se confirmar, aí, meu amigo, ele dispara. Inicialmente, lá pro Shibuya, nós ainda não damos muito valor pra ele. Ficamos naquele impasse de se realmente ele era forte e continuamos sem saber. Por mais que ele tenha sido sim inteligente ali no selamento, em questão de falar a real, ele apenas tirou vantagem do cérebro do Satoru e da sua percepção de tempo pra assim o selar. Não foi nada demais, entre aspas, vamos dizer assim. Mas ficamos por um bom tempo sem saber mais nada vindo diretamente do personagem. Mas isso mudou na luta entre ele e a Tsukumo junto do Chozo na tumba estelar. Vimos o Ken lá, não só compartilhando muito mais de seus ideais, como também provando sua total imprevisibilidade. Você pode saber o que eu vou fazer, mas não como. E mesmo se saberes como, isso não significa que tu possa me parar. Foi isso que ele mostrou. Afinal de contas, como dito no capítulo 202, a migração à extinção já tinha cumprido o seu propósito. Sua ideia era, depois de auto-induzir a uma evolução o Tengen, fazer com que ele, através dessa evolução, se tornasse mais maldição do que humano. Se todos os não feiticeiros se fundissem com ele, uma nova maldição nasceria. Ela seria carregada pela energia de 1 milhão de pessoas, se tornando assim um monstro inacreditavelmente destrutivo. O fato é que depois de rodar esse filme, passar essa explicação, o Chozo perguntou o que ele queria na verdade. Não exatamente sobre o plano, mas em si o porquê dele fazer tudo isso que ele fazia. Encarando essa pergunta, ele apenas disse: porque eu acho interessante. O ponto nos trazido aqui é que nosso vilão não busca vingança, não busca dominação mundial, nem nada do tipo, e sim entretenimento, como um cientista maluco testando uma de suas engenhocas. No capítulo 222, ele fala que não pretendia agir antes do dia 24 de dezembro,
lembro. Com a luta do Sukuna e do Gojo, a única oportunidade que os meninos teriam de vencer em caso de derrota do seu sensei seria avançando pra cima do Ryomen assim que ele vencesse. Isso acabava aqui, porventura, resultando na liberdade de movimentação do Ken pelas colônias na busca de caçar ali os jogadores restantes da migração. Olhando de forma direta, temos indícios de duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que a criação de um monstro incalculavelmente forte está prestes a ser finalizada e com ela sendo concluída, ele vai emergir. E a segunda é a finalização do jogo do abate, que uma meio que se liga com a outra, por causa que pro monstro nascer, tem que o jogo do abate também acabar. Eu acho que ele provavelmente fez esse voto vinculativo. Mas bem, com o jogo do abate acabando, nós temos que também ter o fim dos restantes jogadores, que foi a imposição feita. Então, pegando isso, Kenjaku não aparenta ter inimizade com o Sukuna. Só que, entretanto, todavia, amigos eles também não são. A teoria é a seguinte: Ken está todo esse tempo usando o Ryomen sem que necessariamente ele precise saber disso ou não. Ele pode muito bem saber, ele pode não saber, mas no fim das contas ele não tem ideia do que ele está preparando através disso. Já foi nos contado no capítulo 145 que o Tengen, o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos estavam conectados pelo destino. No passado, Kenjaku já tinha sido derrotado 2 vezes pelos feiticeiros com 6 olhos. Na segunda vez, ele estava totalmente preparado. Ele matou os 6 olhos e o receptáculo antes mesmo que eles pudessem ali ter 1 mês de idade. Só que no dia da assimilação, os 2 receptáculos, tanto de plasma estelar como o dos 6 olhos, apareceram. Vendo que não podia matar, ele chegou à conclusão que o melhor seria selar para assim evitar o Gojo nessa primeira etapa do seu plano. Ele assim selou o nosso galegão. Já na segunda etapa, ele buscou o afastar. Pelas palavras do próprio, nós entendemos que sim, o Kenjaku teria sido moído em coquim ralado caso o Ryomen não o tivesse salvo quando o Satoru voltou. E agora nós entramos nessa terceira etapa, na finalização, na conclusão do seu plano. Novamente, ele usou o Sukuna como barreira contra o Gojo. Agora o Sukuna tá travando o Satoru, ele não tem que se preocupar com isso, tá ligado? Note que ele se afasta do perigo sempre que esse perigo passa de suas capacidades. Ele toma cuidado. E é aqui, quando chegamos nesse momento, onde duas teorias se encontram. Bem, na primeira, podemos ver o Gojo se tornando o vilão final da obra, justamente por causa ali do Kenjaku, ou pelo menos de forma indireta por causa dele, ou na segunda, o Kenjaku tomando o corpo dele após ele perder pro Sukuna. É bom fazer disclaimer que eu não tô torcendo pra nenhum dos lados especificamente, tá ligado? O que eu tô torcendo mesmo é pra ver o pau quebrar. Mas começando por essa segunda teoria, e a primeira também, já que de certa forma elas são uma só, elas meio que funcionam quase da mesma forma, só tem um final diferente. Mas bem, numa situação onde o Gojo fosse morto, me dê motivos do porquê Kenjaku não pegaria o seu corpo. Ou de alguma forma, numa mesma situação onde ele estivesse ali à beira da morte, o próprio vilão aí não utilizasse isso como outro experimento. A ideia é que o Satoru poderá ou ter seu corpo tomado pelo Kenjaku, ou o Kenjaku o forçará a se corromper. Algo desse tipo. Esse já é um tema discutido há muito tempo sobre como o Gojo ali possui esse complexo de superioridade registrado desde quando era criança, e isso pode sim ocasionar na sua queda. Vamos pegar um exemplo. Ao enfrentar o Toji, ele diz: pelo céu ou pela terra, eu sozinho sou o honrado. Quando chegamos na sua volta, depois de ter saído ali do seu selamento, os seus primeiros atos após ser condenado e ter alunos e qualquer pessoa que o libertasse também é o quê? Matar todos os feiticeiros do alto escalão. Os cara foi de vapo. F. A moralidade que a obra nos trouxe até então não é algo como preto e branco. Muitas vezes vemos os personagens entrando em contradições, e não é à toa que seu melhor amigo, o Geto, caiu em desgraça dessa forma, logo após ali sendo morto por ele. Se chegasse um ponto onde tudo estivesse acabado, vamos dizer assim, os meninos mortos, Sukuna tendo sido derrotado por
por ele, ou ele sendo derrotado pelo próprio e tendo sobrevivido pra ver os demais serem mortos na sua frente sem poder fazer nada, criaria-se assim, então, a oportunidade do Gege fazer um dos sinais mais balas de todos os mangás existentes na face da Terra. Imagina terminar a obra com o rage do Gojo, o Gojo putão, destruindo tudo, absolutamente tudo, através ali de, sei lá, um despertar final de ira. Boy, eu não vou mentir, talvez pra nossa geração seria sim um dos finais mais marcantes. Eu acho que Jujutsu Kaisen, sem sombra de dúvidas, vai ter um final marcante independente do que acontecer, mas algo como isso aqui, velho, na moral, seria bom demais. Indo agora pra outra teoria, o ponto é que o fanbook de Jujutsu Kaisen diz que o Kenjaku nunca considerou tomar o corpo do Gojo por não conseguir matá-lo. Na situação onde seu Mugen não estivesse mais funcionando, por ele ter sido ali completamente detonado pelo Sukuna, essa possibilidade entraria em jogo. Assim como o próprio tinha feito com seu amigo, ele faria com o Galegão dos Olhos Azuis, se tornando assim o real vilão final, com um poder incrivelmente absoluto e com um plot consideravelmente surpreendente. Se viéssemos por esse caminho, não seria impossível de imaginar ali o Sukuna sendo morto por ele e indo mais à frente o Itadori ali ainda tipo poderia salvar o Megumi e nós vermos uma luta final de Kenjaku no corpo do Gojo contra Yuta, Hakari, Uji, Fushiguro e todo mundo junto, tá ligado? Já foi nos deixado implicado várias vezes que o Fushiguro vai retornar, então imagina, velho. Imagina esse conflito, cara. Talvez o Gege possa ter outras ideias, mas até agora a única que talvez se comparasse a essas duas aqui que eu ouvi, na verdade eu criei na minha mente, mas eu também ouvi falar nos cantos, é que tipo, o Sukuna fosse quem tomasse o corpo do Gojo, tá ligado? Tem muita interligação entre Sukuna e Gojo, já tem algumas nuances sendo deixadas que talvez o Uriomen ali no passado fosse tipo um feiticeiro como o Gojo é hoje, e ele acabou alterando, se tornando a maldição que ele é. Mas aí, isso aí só pode ser revelado, eu acho que nessa luta entre os dois mesmo. Não dá pra teorizar algo que nós não temos muita base em cima. Só que de qualquer forma, no quesito hype e impacto, essas três ideias são incríveis, velho. Na moral. Bem, mano, se tu tiver aí alguma opinião, alguma teoria que se baseie no final, mas pra reta final, como tu vê a obra acabando e queira compartilhar aí embaixo, eu agradeço, porque estamos chegando na reta final, velho, e temos que aproveitar, tá ligado? É os últimos meses aí com a obra, então vamos conversar sem parar até que a obra finalize e possamos assim ver acontecendo algo, não apenas teorizar, tá ligado? Muito obrigado por chegar até aqui, tamo junto, não se esqueça de se inscrever, valeu, falou, tchau, tchau.